Então, esta é o, é o esquema, é a apresentação do abismo ligado, é conhecido como abismo ligado. Ele mostra, passando através da Bíblia, como que Deus, ele planejou tudo, né, desde o começo. Ele fez como se diz, a Bíblia, né, ele mandou que fosse escrita a Bíblia, ele inspirou a Bíblia, né? E a Bíblia, nós costumamos dizer que ela é a história da redenção do homem. Se você ler a Bíblia inteira, você está lendo a história da redenção do homem. A Bíblia foi escrita por causa do homem, né? Então, este estudo que se chama Abismo Ligado, que nós chamamos de Abismo Ligado, ele então é como se ele estivesse passando por toda a Bíblia. É claro que bem resumido, isso aqui é em poucos minutos que a gente fala sobre isso, mas a gente vai estar passando por toda a Bíblia. Então a gente vai lá no começo, né? No começo a Bíblia diz, né? No princípio era, no princípio, não, isso eu estou falando de João, né? 1 João, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E em Gênesis começa dizendo, no princípio Deus criou os céus e a terra, né? Então tudo começa com Deus e termina com Deus. Então, aqui no começo, o que a gente vê é Deus. Quem é Deus, né? Então, tem muitos cientistas aí buscando coisas, né, no universo, tem aquelas imagens incríveis lá do telescópio mais moderno, que é o James Webb, e estão procurando Deus por aí, né? E já poderiam ter encontrado, né? Não precisa tão longe, né? A Bíblia diz que você não precisa subir aos céus, porque Deus está perto de você e do seu coração. Mas então Deus está representado aqui nesse estudo, nessa figura, com uma luz, né? Como que a gente vai representar Deus, né? Deus não é uma estátua, não tem uma imagem, né? Sim. Ele disse que não era para fazer a imagem dele, né? Então Deus a gente colocou aqui como uma luz. E Deus, então, a gente não sabe como que foi a criação exatamente, a gente só sabe algumas coisinhas ali, não sabe detalhe, porque a criação ela está escrita, está detalhada, está narrada toda ali em Gênesis capítulo 1. E aí, né, no 2, termina e conta mais alguns detalhes. Mas pode ser que, alguns dizem, né, que pode ter passado muitos anos antes dele começar isso, realmente, ou que teve um intervalo entre um dia e outro, mas nós preferimos acreditar no que está escrito lá mesmo, né? Literalmente que Deus criou o mundo em 7 dias. Mas, antes dele criar o mundo, ele pode ter criado já alguns seres, e eu acho que provavelmente ele fez isso, né? E entre os seres que Deus criou estavam os anjos, né? E os anjos, entre os anjos tinha um que ele era mais exaltado de todos eles. Ele era maior, ele estava sobre todos eles. A gente sabe pouca coisa sobre isso também, mas lá em Ezequiel a gente tem algumas dicas, assim como em Isaías, Ezequiel 28, Isaías 14, né? A gente tem algumas dicas. E ali fala de um ser, um querubim da guarda, chamado Lúcifer. Lúcifer tem alguma coisa a ver com a luz, né? Então ele era um anjo de luz, ele ainda é um anjo de luz, apesar de ele estar afastado agora, né? Mas, então ele, é claro, tem uma luz menor que a de Deus, mas acontece que ele quis se exaltar, ele quis se tornar igual a Deus. É isso que a gente entende ali da pouca informação que a gente tem, especialmente lá em Ezequiel 28. Então, como ele quis se exaltar, ele quis se tornar igual a Deus, Deus, ele, sendo um Deus santo, ele não suporta a rebeldia, né? Então, aquele S ali no cantinho representa a santidade de Deus. Ele não suporta a rebeldia. Por isso, ele expulsou Satanás do céu, né, da sua presença. Satanás ainda tem algum acesso a Deus, a gente vê, por exemplo, que em Jó ele conversa com Deus, né, tudo, mas ele não tem, vamos dizer assim, aqueles privilégios que tinha antes, né? Ele pode frequentar ali algumas coisas, né? A gente não entende muito bem, é só a pequena luz que a gente tem. Mas ele foi expulso da presença de Deus e junto ele arrastou, né,
muitos anjos rebeldes. A gente sabe disso, né? Em Apocalipse e em outros lugares na Bíblia. Então ele foi afastado de Deus e criou-se então um abismo que, que separa, né? Separou Satanás de Deus, e esse é o abismo do pecado, né? A gente pode dizer que é o abismo do pecado. Mas Deus, ele também é, além dele ser um Deus santo, a Bíblia diz também que Deus é amor, né? A Bíblia diz Deus é santo e a Bíblia diz também Deus é amor. A santidade faz com que Deus se separe, né? Ele diz: afaste-se de mim todo que pratica a iniquidade, e assim por diante. Mas o amor de Deus, ele quer atrair as pessoas. Então, por isso, Deus, por ele ser um Deus de amor, ele criou outros seres, e é aí que a gente entra em Gênesis capítulo 1, né? E, e ele então criou o homem para que pudesse ter comunhão com ele, para mostrar o seu amor, para praticar o seu amor entre si, né? Ele criou do homem, ele fez a mulher, então a mulher e o homem, né? O macho e a fêmea, é o gênero humano. Então o homem, quando a Bíblia fala que criou o homem, ele está dizendo que ele criou o homem e a mulher. Ele criou o gênero humano, porque ele criou o homem, depois ele, da costela do Adão, ele criou Eva. Então são um só. E então para compartilharem esse amor que transborda de Deus. E Deus, ele deu então um jardim para eles cultivarem, para eles cuidarem, e Deus falou que lá no jardim eles poderiam comer de tudo. Ele, na verdade, ele só ia comer frutas, né? Só as frutas já iam ser suficientes ali, né? Ervas, frutas, não comia carne, né? Ainda. Mas ele disse, olha, Deus deu um teste para eles, né? O, todo mundo sabe disso, né? Que tinha uma árvore no meio do jardim, que fruta que tinha árvore mesmo? Maçã? Na Bíblia não diz que é maçã, né? Mas é o que, né, assim, se tornou clássico isso, né? De pensar que é a maçã, porque a maçã é tão bonita, né? E era realmente uma fruta bonita. Eu creio que não era maçã, era uma fruta que eu acho que a gente não conhece. Mas era uma fruta que, o nome dessa fruta é o fruto do conhecimento do bem e do mal. E não era para comer daquela fruta. Então, eu não sei, talvez não tinha nada especial naquela fruta, Deus só escolheu, né, para falar, não, dessa vocês não vão comer. Mas o que o homem fez? Desobedeceu, né? A primeira mulher, né, foi enganada e depois ela deu o fruto ao homem, o homem também comeu. E Deus, ele sendo também um Deus justo, né, porque ele é santo, ele é amor, agora a letra J ali representa a justiça de Deus. Ele sendo um Deus justo, ele tinha que punir o homem, porque ele disse: no dia que você comer dessa árvore, desse fruto, você vai morrer. E ele comeu, então Deus tinha que cumprir o que ele fez, porque ele é um Deus justo, ele julga com justiça, e a justiça exigia que o homem também fosse separado de Deus, então ele ficou lá no mesmo lugar que Satanás, e ele carrega consigo um fardo, e esse fardo é o fardo da culpa, né, da culpa do pecado. Então todos que nascem, eles já nascem com esse fardo, com essa culpa, porque nascemos somos todos descendentes de Adão, do primeiro homem que pecou. E ele está sempre com um copo na mão, né, pedindo, é como se fosse um mendigo, né, pedindo as coisas, porque ele sem homem, sem Deus, ele fica vazio, né? E esse copo ele está vazio e ele tenta preencher esse vazio com alguma coisa. E o mundo, né, a letra M ali representa o mundo. O mundo apresenta muitas coisas, oferece muitas coisas ao homem. Então tem diversões, tem comida, tem bebida, tem festas, né? Tem tudo, né? Se a gente for olhar para o mundo, as coisas que o mundo oferece, né? A gente até trabalha bastante para a gente conquistar dinheiro, para a gente poder aproveitar as coisas que tem no mundo, né? Isso é legítimo, né? A gente só não pode colocar isso na frente de Deus. Mas só que, não sei se você percebeu, eu já percebi, eu já estou com 59 anos, já percebi isso, né? Que o mundo, ele na verdade, ele não preenche, né?
As coisas do mundo, elas alegram por algum momento, mas é, é como esse copo, né, que eu estou preenchendo ali com as coisas do mundo, parece um copo furado, nunca satisfaz, né? Se eu compro um carro, aí logo eu falo, esse carro já não está bom, eu quero um carro mais novo, quero um carro melhor, né? Aí, mas eu quero também um barquinho para eu pescar, né? Aí, eu quero um motor para pôr esse barco. Aí já não serve mais, eu quero uma lancha, aí eu quero um iate, né? E vai assim, né? A gente é assim, a gente vai buscando as coisas porque nada disso satisfaz. E quando a gente se sente satisfeito, é muito perigoso, porque dizem que suicídio, né, as pessoas se suicidam, eles fazem essa pesquisa, né, dizendo que as pessoas que têm tudo na vida, que não têm mais nada para alcançar, essas pessoas entram em profunda depressão. Então, por que o mundo não satisfaz realmente? Porque deveria ser preenchido com Deus, né? Só isso. E aí a gente olhando para Efésios capítulo 2, versículo 13, se você quiser abrir lá, a gente vai ver a condição do homem ali separado de Deus. Pode procurar aí depois, quem achar primeiro lê para nós. Ali, a gente olhando essa condição do homem, Efésios 2, de 1 a 3, na verdade, não 2, 13. Efésios 2, de 1 a 3. Lá diz que o homem é morto, né? Ele está morto. Mas como? Eu estou vivo, mas está morto espiritualmente, né? Mesmo que eu esteja andando aqui, espiritualmente eu estou morto. Lá diz também que o homem é corrupto, né? O homem, ele, ele não ele não é íntegro, né? Nós não somos íntegros. Por quê? Íntegro seria o homem perfeito. O único homem íntegro que viveu na Terra foi Jesus Cristo. E os outros, todos nós somos corruptos. Alguma coisa você tem de errado aí, né? Que precisa consertar e precisa pedir perdão. Alguém achou aí para ler para nós? Efésios 2, de 1 a 3? Ele vos deu vida, estando vós mortos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso. Então, ele começa dizendo que Cristo nos deu vida, e aí ele diz como que nós éramos antes, né? Então, corruptos, o homem sem Deus, né? Ele é enganado, né? A gente falou isso quando estava estudando Apocalipse, que a Bíblia diz que o anticristo vai enganar muitos, né? Vai enganar uma grande multidão. Se fosse possível, ele enganaria até os eleitos. Mas isso não é possível porque Deus está protegendo ali. Mas a gente pode ser enganado por algum tempo. O homem é escravo, né? Quando Jesus estava conversando com os judeus e falou que eles eram escravos, ele falou, nós não somos escravos, somos filhos de Abraão, somos livres. Mas Jesus diz, quem pratica o pecado, ele é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então precisa ser libertado. O homem é vazio, como a gente estava falando aqui, né? Ele tem aquele copo vazio, quer preencher aquilo que está no seu coração, mas nada satisfaz. O homem é cansado, né? Ele se cansa na sua caminhada, ele chega uma hora que ele vê que nada dá resultado, né? E ele é um filho da ira, né? Ou seja, ele é destinado para a ira, né? Deus, na sua ira, o afastou, né? Expulsou o homem do jardim do Éden, toda a humanidade, e é nessa condição que nós estamos hoje. E nós estamos predestinados para a ira na nossa condição natural de seres humanos. Que, né, a Bíblia fala que aqui, muita gente diz assim, aqui é um inferno, a vida aqui que é um inferno. De fato, né, a vida aqui pode ser, muitas vezes, comparada com um inferno. Mas o inferno é muito pior, né? 1000 vezes pior, milhões de vezes pior. E depois tem ainda o lago de fogo, que é pior que o inferno, né? Que a Bíblia diz. Então o homem é condenado a esta eternidade sem Deus, né? Aí o homem, então, ele quer fugir disso, né? Chega uma hora que ele fala assim, bom, eu quero escapar de tudo isso. Como aquelas pessoas que chegavam a Jesus e perguntavam,
Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Tem aquele tesoureiro da Etiópia que falou com o Filipe, né? Eu não estou entendendo, tem alguém que pode me explicar o que está escrito aqui sobre, né, o Messias e assim por diante. Então, o homem ele vai buscar na religião essa reconciliação com Deus. Um dos sentidos da palavra religião pode ser religar, né? O homem querendo se religar com Deus, se voltar para Deus, né? Então, existem muitas religiões, até eu estou falando de religiões diversas. Quando os cristãos vieram aqui para a América, eles encontraram pessoas aqui vivendo, que eles chamavam de pagãos, mas eles tinham religião também. Cada um tinha a sua religião, e até hoje, né, muitos têm muitas religiões. O cristianismo não é a única religião que existe, né? Mas o cristianismo ele é a única religião que realmente traz a salvação, que fala, né, que mostra e que encaminha, né, a pessoa a Cristo e Cristo encaminha a Deus. Então, quando a pessoa vê que a sua religião não está resolvendo, né, é como se fosse um copo vazio também, porque a religião em si ela não vai ajudar, ela vai ajudar sim, mas não vai solucionar o problema do homem. Então ele vai buscar outra religião. Ah, eu vou mudar de religião, né? E muitas vezes é isso que acontece, né? A gente é católico, se torna crente. Tem muitos crentes que voltam a ser católicos, ou que nunca foram católicos, mas se tornam católicos. Tem outros que vão para outras religiões místicas, né? Orientais, africanas e assim por diante. Outra religião. Mas isso também não resolve. Muitos buscam encontrar Deus, né, a satisfação, aquele vazio, preencher aquele vazio, não necessariamente Deus, mas ele sabe que é um vazio, ele vai através da filosofia. Né? E a filosofia tem muitas coisas importantes, muitas coisas boas, mas não é suficiente. Você vê aqui no desenho, é como uma ponte que vai só até metade do caminho, depois não tem mais para onde ir. Né? E em todos esses recursos, né, tanto na religião, quanto outra religião, quanto filosofia, geralmente o que o homem pratica são boas obras. Né? Então, BO ali não é boletim de ocorrência, é boas obras. Né? O homem procura boas obras porque ele acredita que fazendo boas obras vai alcançar a simpatia de Deus. Mas o que significa a palavra pecado, se a gente fosse pegar a origem da palavra, é você não atingir o alvo. Então você, por exemplo, lança uma flecha e essa flecha ela vai atingir próximo ao alvo ali, ó, aquele centro do alvo, né? Mas ele vai ficar longe. Então você consegue algum sucesso ali, mas você não atinge o alvo mesmo, que é o bem ali no centro do alvo. Então esse que é o pecado, é você não atingir o alvo. E é isso que as boas obras fazem. As boas obras elas vão até certo ponto, mas são insuficientes. Por mais, né, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, mesmo que eu desse o meu corpo para ser queimado, mesmo que eu doasse todos os meus bens, muitas coisas ele vai dizendo ali, né, mesmo que eu fizesse tudo isso, se eu não tiver amor, nada me adiantaria. E o amor, ele só é possível com o Espírito Santo habitando em nós, né? Ou seja, o amor vem de Deus. Deus é amor. O João diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. E então, a única solução, né, o homem nessa situação, a única solução foi o que Deus providenciou, mandando Jesus para morrer no nosso lugar. Vendo essa condição do homem, Deus sendo amor, né, lembra, Deus é santo, ali a letra S, Deus é amor e Deus é justo, né? Então ele tinha que punir o homem, né? O homem estava morto, corrupto, enganado, escravo, vazio, cansado, filho da ira e condenado. Ele não queria condenar o homem porque ele é amor, mas só que ele é justo, ele precisava condenar o homem. Então ele resolveu isso mandando Jesus, seu único filho, para sofrer essa condenação em nosso lugar. Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. Então Jesus, ele é a verdadeira religião, se a gente for pensar
que é religar, né? Ele é o único que pode nos ligar a Deus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todas as outras coisas são inúteis, né, para chegar a Deus. Então, qual que é a nossa, sabendo dessas coisas, né, qual que é a nossa responsabilidade, né? Bom, primeiro, nós precisamos ouvir o Evangelho. Todos precisam ouvir. Por isso que nós cantamos hoje, né? Fala e não te cales. Leve alguém à salvação. Se você não falar, as pedras vão clamar, né? As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, porque é ali que tem a salvação. Pessoas precisam não só ouvir, mas se arrepender dos seus pecados. É necessário o arrependimento. As pessoas precisam receber Jesus. Então, para cada uma dessas palavras, dessas ações, nós temos muitos versículos na Bíblia, mas foi separado aqui pelo menos 3, né? João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Lucas 5:32, Jesus dizendo, porque o Filho do Homem, ele não veio para chamar os justos, mas para chamar os pecadores ao arrependimento. Então precisa se arrepender. E João 12 mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Também, João 3,16, é muito famoso esse versículo, né? É preciso crer. Mas Deus prova o seu... Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é necessário crer. E assim, né, é que pela fé, então, é que o homem ele pode sair dessa condição de afastado de Deus, pela providência de Deus, né, que mandou através de Jesus, para voltar à comunhão com Deus. Então, por isso que se chama aí o abismo ligado, né? Esta apresentação, e é isso que eu queria compartilhar com vocês, né, com aqueles que vão se tornar membros da igreja e com todos os demais, né, que já são membros há algum tempo, e para todos quantos, né, virem a ouvir através de mim ou através de cada um de nós aqui. Depois, se vocês quiserem, eu passo esse arquivo para vocês, né, para que vocês possam também compartilhar com outras pessoas. Então, quando a gente apresenta isso, tem uma pergunta que nós devemos fazer, né, para todos que ouvem isso, né? Primeira pergunta é: de que lado você está hoje? Qual é a sua condição hoje, né? Você está aqui do lado do separado de Deus, né? Ou você está do lado direito ali, junto com Deus? Então, essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer. Se você disser, eu estou do lado de Deus, então eu devo perguntar para você, mas quando foi que você passou desse lado para aquele lado? E como foi que você passou desse lado para aquele lado? Muitas pessoas poderão responder, eu nasci num berço de ouro, né? E a gente responde como o Alexandre, né? O pastor Aldo falou para o Alexandre, o berço está de parabéns, então, o berço é de ouro, né? Berço evangélico, né? Nasci no berço evangélico. O berço está de parabéns, porque o berço é evangélico, né? O berço é cristão. Mas e você? Estou perguntando você, não o seu berço. Né? Quando é que você passou de um lado para o outro? Bom, você só pode passar de um lado para o outro se você ouvir, se você se arrepender dos seus pecados, se você receber Jesus como seu Senhor e Salvador, você crer que Ele pode te salvar, ou seja, pela fé. Então aí você atravessa do outro lado. Então, esta é a pergunta. E se você responder, eu acho que eu estou do lado esquerdo ainda, né? Você sinceramente diz, né? Eu realmente sou um pecador, eu não me arrependi ainda de maneira devida, né, dos meus pecados, e eu sinto que eu
eu não ainda passei do outro lado, não estou em comunhão com Deus. Então, aí tem a última pergunta, né? O que impede de que você faça isso hoje mesmo? Né? De que você atravesse, então, a ponte nesse exato momento. E a única resposta para isso é nada. Nada te impede. A não ser a sua vontade. A não ser o seu desejo de estar para junto de Deus. Porque todas as outras coisas, Deus já providenciou por meio de Jesus Cristo. O pecado que nós cometemos, o pecado original, né, que nosso pai Adão cometeu, e todos os pecados que nós cometemos em nossa vida, eles são perdoados em Jesus Cristo. Mas só para aqueles que creem, só para aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Então, dito isto, eu vou convidar que você faça uma oração silenciosa agora e você medite sobre isso e pense, né, de que lado você está. E se você ainda não passou do lado esquerdo para o lado direito, então faça isso agora. Só uma oração simples, porque as palavras não precisam ser complexas. Basta você dizer para Deus que você está arrependido, que você crê que Jesus morreu no seu lugar para te salvar e que você então se arrepende dos seus pecados e você quer receber o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador neste exato momento. E o restante é com Deus. Você abre a porta e o restante é um milagre que só Deus pode fazer e nenhum de nós. Amém? Vamos orar.